A população humana tem uma variedade gigantesca de cores de pele. E essas cores de pele podem variar desde tons muito escuros a tons extremamente claros. E, diferente dos nossos parentes, os primatas, né, como os chimpanzés, por exemplo, a gente não tem mais a pele recoberta de pelos. No caso dos chimpanzés, ele tem uma pele branca recoberta de pelos. E ao longo da evolução, a gente foi perdendo essa quantidade muito grande de pelos. E na camada mais externa da pele, a gente tem uma proteína chamada melanina. E ela é produzida pelos melanócitos, que são células especializadas na produção desse pigmento. Então a gente tem a eumelanina, que é responsável por produzir pigmentos marrons mais escuros, e a gente tem também a feomelanina, que é responsável por produzir pigmentos amarelos, amarelados e alaranjados. Existem alguns princípios genéticos muito importantes quando a gente fala do que vai determinar o tom de pele de alguém. E se tratando da genética clássica, ela fala principalmente sobre a herança poligênica, ou seja, mais de um gene vai influenciar no tom de pele das pessoas. Mas ao longo da evolução, a gente tem que entender como que tantos tons de pele foram se divergindo e acontecendo por aí. E a genética molecular explica isso. Quando a gente mede a cor da pele das pessoas de populações nativas ao redor do mundo, através de um reflectômetro, a gente observa que pessoas que moram mais perto dos trópicos, como por exemplo mais perto da linha do Equador, tendem a ter a pele mais escura, ou seja, elas refletem menos a luz solar. E pessoas que moram mais afastadas dos trópicos, em regiões polares, em regiões mais frias, que a luz tem mais dificuldade de chegar, a luz UV no caso, essas pessoas tendem a ter uma pele mais clara. Pesquisas indicam que pessoas com pele mais escura, ou seja, que produzem mais melanina, nem precisa ser escura, mas pessoas que produzem mais melanina tendem a ter uma proteção a mais contra a luz UV. Mas essa proteção está relacionada ao quê? Luz UV, essa forma de feixe de luz, ele pode causar danos no nosso DNA. Os dímeros de pirimidina podem causar danos no nosso DNA, né, já que eles vão distorcer as dupla hélices, gerando problemas na hora da replicação. Isso é justamente uma mutação induzida, uma mutação que veio de fora, né, devido à luz UV. E isso, claro, está influenciando no câncer. O câncer de pele, que é muitas vezes agravado devido a essa situação. E por muito tempo, os cientistas acreditaram que o câncer de pele foi o que selecionou lá atrás, cerca de 6 milhões de anos atrás, as tonalidades de pele, que pessoas com peles mais escuras sobreviviam, né? Quando a gente fala da questão da diáspora humana, da saída dos seres humanos da África. Então, humanos naquela época, todos tinham a pele mais escura, e aqueles que sobreviveram foram justamente porque sobreviveram ao câncer. Na época era isso que se pensava, né? No caso, há alguns anos atrás. A melanina protege, evitando a quebra do ácido fólico, que é um ácido de suma importância quando a gente fala de reprodução humana, que envolve a produção de espermatozoides, uma questão envolvendo a saúde do feto e etc. Então, na realidade, o que fez as pessoas sobreviverem devido a essa seleção natural, muito provavelmente foi muito mais associada ao ácido fólico do que ao câncer, que só atingia pessoas a partir dos 40, 50 anos de idade, já depois da época reprodutiva. Quando a gente sequencia o DNA de populações ao redor do mundo, a gente tem a oportunidade de poder comparar essas populações, já que é cultural do ser humano dividir as raças, né? Muitas vezes influenciado pela tonalidade da pele. Bom, e existe um gene que está diretamente associado à produção de pigmento no ser humano, que é o gene MC1R. Ele é responsável pela síntese da eumelanina a partir da feomelanina, ou seja, ele participa da ativação dessa proteína. E quando a gente leva os estudos de sequenciamento de DNA para a África Equatorial, a gente percebe que existe uma pressão muito negativa lá para a variação desse gene, que justifica muitas pessoas ainda terem a coloração da pele bem negra. Fazendo um estudo, né, do genoma mitocondrial de algumas espécies, desde chimpanzé a neandertal e seres humanos, mostrou que populações humanas muitas vezes são mais aparentadas do que a gente imagina. Então, às vezes, devido ao tom de pele, a gente imagina, né, por separarem raças, que as pessoas vão ser muito distantes uma da outra geneticamente. Mas o que acontece é que, às vezes, em um mesmo continente, países que a gente pensava que seriam muito parecidos, são muito diferentes, né, mais diferentes do que a gente imaginava, enquanto é mais fácil, muitas vezes, um país da África ser mais aparentado com ingleses e chineses do que um país do próprio continente. Então a gente pode ver que a genética conta a nossa história. Desde uma proteína que vai expressar uma cor diferente em mim e em você, vai ter um gene que vai ser igual para quase todo mundo que está relacionado ao pigmento da pele, e
que a raça é meramente uma questão cultural do ser humano. Historicamente, quando a gente fala de evolução, a gente entende que o ser humano deixou o continente africano e a partir dos processos de seleção natural, as cores das peles foram se diversificando devido à intensidade de luz que chegava naquele lugar. Portanto, a questão de raça é puramente uma questão cultural do ser humano e que já causou muito problema, inclusive. A genética pode ajudar nos debates, de questões raciais, justamente para tentar atenuar essas questões que ainda existem e que ainda são problema na nossa sociedade.